Começar. Nossa. Boa tarde, gente. Hoje, né, 8 de novembro, aniversário da minha mãe, e é o terceiro encontro, né, das nossas oficinas de produção, né, produção cultural, como a gente vai elaborar os nossos projetos, como a gente consegue ler os editais culturais da cidade ou do estado, ou de algum, sei lá, de algum órgão público ou privado, internacional ou nacional. Então, a gente vai começar. Vou, vou passar rapidamente o que foi visto semana passada, só para a gente seguir no, no assunto, né? No fio da meada, para a gente não se perder a partir de onde que a gente estava. Vou compartilhar o mesmo slide da semana passada, e assim, bem superficialmente, a gente vai passando. A gente falou sobre ideia e projeto, a diferença, né, de uma coisa pela outra. O projeto te dá mais informações do que só a sua ideia. Sei lá, a minha ideia é fazer um festival de capoeira, mas quanto que vai custar, qual dia que vai ser e tal. Aí é a diferença, né? Algumas perguntas preparatórias para nossas escritas, que a gente passou, isso está lá no nosso canal do YouTube. E aí, enfim, começa a parte de resumo, apresentação, e que eu falei que a gente vai deixar por último. Justamente porque o projeto vai ser montado e depois a gente faz um resumo desse projeto montado. A gente falou sobre os objetivos, né? Que é o objetivo geral, a gente responde essas perguntas, o quê, qual a quantidade, onde, por quanto, quando. Já o objetivo específico sempre terminado em ar, er, ir. Então, é oferecer oficinas, realizar uma amostra, atender artistas, enfim, sabe? Todos esses verbos terminado em ar, er e ir. Depois a gente passa para a justificativa, né? O porquê desse projeto existir. E aí a gente tem essas divisões, né? Primeiro parágrafo a gente faz um breve histórico e a importância do tema. Depois a gente faz um atual panorama do tema na região, né? Se é o primeiro momento, se é a primeira vez que eu faço esse projeto, ou se é uma tradição. É nesse momento que a gente fala sobre isso, panorama, né? Atual, conjuntura dessa atividade na sua cidade, ou no seu estado, ou no Brasil. Depois a gente fala como a realização do projeto auxiliará para o desenvolvimento deste tema que você está tratando. E por último, ali descrever a equipe, né? Se tem uma pessoa importante, assim, lógico que todos são importantes, mas vou usar o exemplo do Teatro Lambi Lambi que eu trabalho. Se eu tenho no projeto a Denise, que é a criadora do Teatro Lambi Lambi, eu acho que isso é importante eu descrever nesse último parágrafo, que a criadora da linguagem do Teatro Lambi Lambi estaria presente. Exemplo, um batizado de capoeira, troca de cordas, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. O mestre Gato, que é o nosso mestre do grupo Senzala, o qual eu faço parte, estava presente. E vários outros mestres também estavam presentes. Então, é nesse último parágrafo que eu vou descrever um pouco, não muito, porque a justificativa não pode ficar grande. Eu vou falar um pouco sobre essas pessoas que estão dentro dessa minha equipe, né, desse projeto. Falamos sobre as metas que a gente tem que quantificar, que é o relatório de atividades, é uma meta. 3 noites de espetáculos, é uma meta. Como é que eu vou quantificar? Com foto ou com vídeo, ou com matéria, e por aí vai. O público, né, e o local. E a gente parou aqui, ó, em equipe técnica. E aí, nessa equipe técnica, a gente tem que escolher quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, né? Qual que é a minha função? E aí eu queria interromper essa parte aqui. Deixa eu ver quais são as quantas partes que ainda tem. Tem a questão do cronograma, que é dividido em três, né? Pré-produção, produção e pós-produção. Tem sobre os planos, e aí são vários planos.
plano de distribuição, plano de transporte, né, de divulgação, de comercialização, deslocamento, contrapartidas, planos de cota para patrocinadores, as humanidades, né, que seria acessibilidades, democratização, sustentabilidade e, por último, a planilha orçamentária. Então, passei rapidinho aqui só para eu voltar onde eu quero, que é a equipe, só para a gente ter ideia de quanto está faltando para a gente terminar o nosso projeto. Equipe técnica. Vou interromper aqui, ver o chat. Tá travado? Vocês estão me ouvindo? Alguém me ouve? Sim. Travou por muito tempo? Não, né? Não, não travou em nenhum momento, não, aqui. Correu solto. É, vai me avisando, tá, gente? Pode ser no chat, pode ser no áudio mesmo, pode ligar o microfone e falar, tranquilo? Obrigado. Vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês é a planilha. Rapidinho, antes de compartilhar, eu vou falar sobre o seguinte. Lembra que eu falei sobre a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc? O projeto que eu vou mostrar para vocês é o projeto do nosso ponto de cultura, o qual esse projeto que a gente está fazendo aqui agora faz parte. Então, é um projeto que a gente escreveu. Então, eu vou falar sobre a equipe, né? Na equipe, vocês vão ver quem são essas equipes, quem são essas pessoas da equipe desse projeto Ponto de Cultura. O Ponto de Cultura é uma política da cultura viva, né? Isso foi criado lá no primeiro mandato do Lula. Ele criou os pontos de cultura e que premiava entidades culturais com CNPJ, na época, somente com CNPJ, e fazia três aportes de 60 mil. 60 mil no primeiro ano, 60 mil no segundo ano e 60 mil no terceiro ano. Aí, esse projeto teve interrupção do Cultura Viva. E agora voltou com a PNAB. Dentro da PNAB, as prefeituras e o Estado têm a obrigação de lançar editais específicos para os pontos de cultura. E, assim, uma grande parte do orçamento desses editais que vai para a prefeitura e para os estados tem que fortalecer os pontos de cultura. Porque pressupõe-se que esse espaço, como o nome diz, ponto de cultura, é um ponto de diversidade, de várias apresentações e também de vários grupos, um encontro, um espaço de encontro. Então, esse projeto que eu vou mostrar para vocês, a planilha, é para vocês entender como que o nosso projeto, a gente colocou na planificação para a gente entender quem é a nossa equipe. Por quê? Por que que eu vou mostrar? Porque é um arquivo público. A gente tem que parar de achar que é perigoso mostrar as planificações dos nossos projetos, saber o quanto cada um recebe, mas também o quanto cada um trabalha, porque eu acho que assim a gente trabalha de forma verdadeira, como é uma prestação de contas de um recurso público. Então, vocês vão entender o quanto eu recebo, por exemplo, por mês, em cada atividade que eu faço, porque isso tem que ser prestado conta. Isso eu faço questão dos nossos projetos, inclusive quando eu vou convidar algum parceiro e vou escrever um edital, a gente mostra, a gente monta a planilha junto, ou eu monto e falo, tá tudo bem para você? Mando para ele a planilha, e a pessoa fala se sim, se não, e, e já logo aviso que todos os preços que estão aqui, porque vamos imaginar que é um edital, vamos imaginar não, é um projeto de um ano, então são atividades de 12 anos, ó, 12 meses. Nesses 12 meses, a gente começou em janeiro deste ano e vai terminar em dezembro deste ano. Então, para vocês entenderem o que é o nosso projeto. É a manutenção de um espaço cultural, um ponto de cultura, no valor de 60 mil reais. Aí uma coisa importante para a gente analisar, o som do vizinho está muito alto, né? Tá não? Tá tranquilo? Tá alto para mim. Aí tá difícil de concentrar.
Aí, enfim, esse projeto de 12 meses, a gente começou em janeiro com o curso de direção, fevereiro também continuou esse curso de direção. A gente trabalhou 4 diretores para trabalhar no festival estudantil que a gente tem aqui. Logo depois desse curso de direção terminar, a gente fez um curso de iniciação ao teatro para estudantes de escolas públicas. Então, a gente foi nas escolas públicas, divulgou, chamou a galera para fazer teatro, se encontrou na Secretaria de Cultura todos os sábados, durante 3 meses, dando oficinas, e junto com aqueles 4 diretores da primeira fase do curso de janeiro e fevereiro, se dividiram e fizeram grupos. Os 4 diretores, cada um pegou um grupo, não só de uma escola, mas a gente mistura todos esses alunos para dar diversidade de realidade, de escolas públicas do Novo Horizonte, que é uma periferia, com a escola pública do centro, com uma escola pública perto do Rio Preto, para dar diversidade. Logo depois desse curso de iniciação, que eles vão montar um espetáculo teatral, tem um festival estudantil. Mas enquanto estava acontecendo isso, a gente também ofereceu um curso de Libras para artistas daqui de Unai. A gente contratou 2 professores de Libras, que são os intérpretes de Libras dos nossos projetos, para nos ensinar uma iniciação a Libras. Então, a gente se encontrou durante 4 encontros, 2 finais de semana seguidos, por 4 horas cada dia, para fazer ali o intensivão de entendimento de palavras, de gestos, de posição. E aí, quando acabou o festival estudantil, esse foi a primeira parte do nosso projeto, os primeiros 6 meses, que é algo muito mais prático e presente ali, físico. A gente partiu para uma parte mais online ou de romper as fronteiras. Então, eu fui para o Rio Grande do Norte, eu fui para Brasília, então é um momento onde a gente faz laços, o nosso ponto de cultura, vai fazendo laços, amarrando. Mas enquanto isso, a gente ofertou o curso de iniciação ao Teatro Lambi Lambi, que teve uma mostra de Teatro Lambi Lambi final de semana passado, com, sei lá, 20 cidades participando, 3 países. E agora a gente está nesse último projeto do nosso ponto de cultura, que é de outubro, novembro e dezembro. Então, vocês entenderam que é uma grade grandona de 12 meses? Durante esses 12 meses, a gente trabalhou com todos esses projetos. Além de que eu esqueci que a gente tinha 4 rodas de capoeira, 4 shows de músicas e 4 espetáculos teatrais ainda para apresentar. Então, é um projeto muito grande, num valor muito pequeno, 60 mil. Na prática, só o festival, os 60 mil já seria um valor pequeníssimo, entende? Então, os valores que vocês vão ver são valores super abaixo do mercado, tá? Então, não é um salário de um ator, de um produtor, de um filmmaker, de um oficineiro, que é o merecido, mas é o que a gente faz. A gente está falando sobre cidades do interior também, né? Sobre um lugar onde a gente sempre fez sem nada. Então, se a gente sempre fez com nada, recebeu R$ 1.000, a gente multiplicou aquele nada, multiplicou não, porque vezes zero é zero, qualquer número, mas a gente adicionou 1.000 unidades, entende? Então, são coisas que a gente vai avançando, porque esse projeto faz com que a gente tenha portfólio, tenha afirmação de que a gente consegue fazer os projetos que a gente prometer, e isso vai fortalecendo você conseguir maiores. Porque o nível de ponto de cultura é uma escada, você pode se transformar um pontão de cultura. Eu não sei se vocês todos aqui já ouviram essa expressão pontão de cultura, mas o pontão de cultura é um ponto de cultura que sobe um nível de atividade tão grande, tão de regionalização e de circulação e de romper fronteiras, que ele começa a trabalhar a coordenar também iniciativas de outros pontos de cultura, fazer redes com outros pontos de cultura, talvez até fazendo com que esses pontos de cultura se transformem em futuros pontões também, e assim aumentar cada vez a força da cidade. Porque vocês talvez não saibam na prática qual é a diferença disso, mas vamos usar um exemplo.
Tá aqui a Francinete, a NET de Manaus, ela vai escrever um projeto de R$ 100.000. Ela não tem um MEI e ela só tem a pessoa física, CPF. Só de quebra de R$ 100.000 vai cair R$ 27.500. Então, se eu sou barriga verde, assim, eu sou uma pessoa inexperiente, quando eu vou escrever o projeto, isso já aconteceu comigo. Eu vou escrever a planilha de R$ 100.000. E aí eu sou aprovado, mas aí eu tenho que fazer readequação. Ou seja, aquela pessoa que eu prometi, o João Paulo, para trabalhar a R$ 1.000, eu já não vou poder pagar R$ 1.000, eu vou ter que pagar 600. Porque na soma total eu vou ter que diminuir a planilha até dar o valor do imposto de renda na fonte. Se eu somei, também vai ser a mesma coisa. Agora, se eu sou um CNPJ, uma associação sem fins lucrativos, eu sou uma cooperativa de artistas, desde que não seja uma cooperativa de crédito, sabe? É uma cooperativa de artistas. Você vai ter. O dinheiro vai cair os 100 mil. E aí, quando você se transforma em ponto de cultura, você não entra naquela fila de, sei lá, 1.000 artistas, você entra naquela fila de 200 artistas. Vocês percebem que quanto mais a gente vai se organizando, se mobilizando em CNPJ, em ponto de cultura, em pontão de cultura, a gente vai aumentando a nossa possibilidade de viver desse tipo de recurso, que é o recurso público. E os pontões, o valor é maior ainda. Então, quanto um ponto de cultura recebe um prêmio de R$ 30.000, o pontão vai receber, vou usar um exemplo, né, bem pequeno, o pontão vai receber um de 170, porque ele vai ter que fazer estratégias de outros pontos de cultura, vai ter que fazer encontros, vai ter que girar, de repente fazer visitas em cidades, em outros pontos da própria cidade. Então, isso são níveis que a gente vai alcançando. Então, sempre aconselho, você é artista, você ainda não é MEI, pô, faz o MEI. Porque às vezes a prefeitura não te contrata porque não tem um CNPJ para te contratar. E um MEI já é facilitação para você. Além de que se você machucar com o seu MEI, por exemplo, eu sou professor de capoeira, eu me machuquei dando aula. Eu não consigo dar aula. Então eu vou, se eu tiver com o meu MEI regularizadinho, eu vou na Previdência e vou ter pelo menos um salário mínimo de auxílio-doença, né? Lógico que eu vou entrar aí nessa. Eu vou precisar de um advogado para fazer o pedido, para fazer tudo isso, mas o MEI te dá esse res- resguardo, né? Tipo, essa rede protetora. Além de que, se eu sou um artista autônomo e não colaboro com a Previdência, eu nunca vou me aposentar. Se eu sou MEI, eu vou aposentar aí com o período da idade correta, sabe? Eu contribuo. E você pode faturar R$ 81.000 de, de nota fiscal. E você vai precisar de um MEI para fazer notas fiscais para outras pessoas. Por exemplo, eu vou fazer um festival de teatro e eu vou contratar a Elsa para vir lá de Sorocaba apresentar uma peça de teatro aqui no nosso festival estudantil do ano que vem. Aí eu preciso de uma nota fiscal. O que que vai Eu vou, acontecer? hein? O que que vai acontecer? Ela vai ter que tirar uma nota fiscal. Se ela não tiver MEI, ela vai ter que ir na prefeitura fazer uma nota avulsa. Eu não sei na cidade de você, mas no ano que vem, aqui na minha cidade, vai criar aí o tal de nano empreendedor. Não tem essa nota avulsa que uma pessoa física vai lá na prefeitura e tira uma nota de prestação de serviço, que tem essas possibilidades. Ou vai ser um RPA, ou vai ser MEI. Pô, mês você paga R$ 70, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei desses valores, porque a minha esposa é contadora. Então, ela faz toda a contabilidade do nosso MEI, do nosso ponto de cultura. Por isso que é importante as equipes, lembra que eu falei semana passada, das pessoas certas, nos lugares certos. Mas é importante a gente ir pensando nessa regulamentação. Eu sou um artista solo, então eu vou fazer um MEI. Eu vou fazer um MEI porque eu vou poder fazer nota fiscal e eu vou poder fazer esses projetos tranquilamente. E tem editais que o valor aumenta por você ter um CNPJ MEI.
Então, tem diferenciações. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um Excel, como era o projeto aqui do Ponto de Cultura de Unai, Minas Gerais. Aqui no Unai, Minas Gerais, não teve concorrência com a questão dos pontos de cultura. Eram 4 vagas de R$ 60.000 para 4 pontos de cultura. Então, era um para um. Viu que a questão da política pública de fazer com que o fortalecimento dos pontos de cultura, o trabalho deles sigam? Porque muitos pontos de cultura fechou durante o período dessa ruptura desse valor aí que teve ali de 2016 até o ano passado. E aí, o que que acontece? Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ter 3 prêmios de R$ 93.000 para 5 pontos de cultura concorrer. Então, vai ter concorrência. E isso foi decidido em audiência, em rodas, em reuniões do conselho, em conversa com o secretário, em conversa com a assessoria, em segmento dos planos nacional da política nacional de Blanc, porque eles exigiam que não podia ter prêmios, projetos de fomento para pontos de culturas abaixo de 90 mil, então ficou 93. Então esse aqui é de R$ 60.000. Então geralmente começa aí com a entidade, né? O CNPJ, o título, ponto de cultura, teatro de quintal. Então já começa aqui, ó, o produtor executivo sou eu, gente. Então o meu salário mensal é R$ 1.000. Por quê? Pô, não é nem um salário mínimo. João Paulo, Keila, Elza, André, junto aí com o Mestre Coruja e os outros que estão aqui com a gente, Resiane, Marcos, a Francinete. Então, por que que é um valor de R$ 1.000? Porque se eu colocar, sei lá, o quanto eu acho que eu devo receber, e eu tenho que receber por mês, e é um projeto de 12 meses, só o meu salário vai comer todo o recurso. Entende? Então, por isso, eu ouvi uma vez um artista em Brasília, ela falou: a gente, para viver de arte no Brasil, a gente tem que ter pelo menos 3 editais, assim, na mão. Porque você recebe R$ 1.000 de um, 3.000 de outro, aí esse mês eu recebo uma bolada porque é um cachê de um filme, e aí esse dinheiro me ajuda a viver por mais 2 meses. Então, não tem uma estabilidade. Mas aqui, pelo menos, eu sei que eu tenho esse valor fixo por mês. Em outro projeto, eu tenho outro valor fixo por mês. E aí que vocês vão entendendo que num outro mês eu recebo uma outra atividade para que eu possa ir trabalhando. Então, o que que acontece? Esse produtor executivo, ela vai estar na minha equipe. Sou eu. São 12 meses. Valor unitário. Se for um projeto de 300 mil, gente, vocês vão aumentando esses valores. Quando você vai olhar a tabela, algum tipo de tabela de profissionalização da arte, vocês vão ver valores assim e falar: nossa, quem dera. Quem dera se eu tivesse um salário de ator, assim, ou de cabumê, assim, ou de mestre de cultura popular, assim. Para vocês terem ideia, o MINC lançou agora um formato de espelho, né, para os municípios e estados de repente atender, para que mestres da cultura popular, aqui nesse grupo aqui tem um mestre, meu mestre de capoeira, o mestre Coruja está aqui. Ele, se a Prefeitura do Rio de Janeiro lançasse um edital, ele teria a possibilidade de concorrer a uma bolsa que ele receberia R$ 2.100 por mês durante o ano todo para dar oficinas, ou seja, para dar aquilo que ele já faz, aquilo que a gente sempre fez, que é fazer arte, que é ensinar. Eu, por exemplo, estou tentando aí angariar, né, buscar esse título de mestre da cultura popular no Teatro Lambi. Então, se eu entrasse num edital desse, o que que eu estaria concorrendo? Aquilo que eu sempre fiz, que é ensinar, que é compartilhar. Então, esses editais específicos são interessantes justamente para sanar algumas problemáticas. Os pontos de cultura é
os mestres da cultura popular é outro ponto para ser sanado. Então, aí eu coloquei aqui um auxiliar de produção. O auxiliar de produção é o Felipe. É aquela pessoa que sempre está comigo ali, é aquele braço direito seu. Aquela pessoa que você vai lanchar, ele vai lanchar com você. Ele vai na chuva, você também vai junto com ele. E aí a gente tem um mestre, né, que é o Rogério, ele é formado em teatro e é mestre em teatro em cidades do interior, né, em teatro, produções em teatro, de teatro em cidades do interior, estudou especificamente o Naí. Ele é o nosso coordenador artístico pedagógico. Por que artístico e pedagógico? É porque são vários cursos, né? Lembra? Curso de direção, curso de Libras, curso de iniciação ao teatro, curso de iniciação ao teatro Lambi, curso de produção cultural. São vários cursos. Então tem que ter um trabalho pedagógico. Imagina eu dando uma oficina aqui, sem nenhum tipo de didática ou de material pedagógico para vocês entenderem, ou nenhum uma forma, né, um formato de curso. Tem uma pessoa que estuda esse projeto nosso, que é o Rogério. André, Oi, eu não sei se é eu que não tem mesmo. Não tem o nome, né? Você só põe o profissional, o aham. nome dele, você que sabe quem que vai executar cada coisa, mas você não manda. Isso não vai no. O nome não vai no projeto? Boa pergunta. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a planilha orçamentária e eu vou parar justamente no lugar onde fecha a minha equipe. Essas pessoas, na parte do projeto onde está escrito lá equipe, essas pessoas vão estar nomeadas, vão estar dizendo qual é a função e o CPF. Às vezes tem algum edital que pede a assinatura nessa planilha. Quando eu fechar aqui a minha equipe, eu vou dizer, ó, agora daqui para frente são tudo contratações, entende? Para vocês verem todos eles aqui, ó, quanto tempo? 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12 meses. É a equipe. Para todos esses projetos funcionar, essa equipe recebe. Produtora administrativa. Quem é produtora administrativa? É a pessoa que paga, é a pessoa que acessa o aplicativo que o governo depositou o recurso. Porque esse ponto de cultura eu não preciso captar. É um recurso fonte transferido para uma conta zerada do ponto de cultura. A produtora administrativa é a Elaine. Por que ela recebe tão pouco se é algo tão importante? É porque a Elaine, ela é uma artista, né? Além de artista, ela é contadora de um RH de uma cooperativa muito grande aqui na nossa cidade. E ela, comparada a todos nós artistas, o salário dela não se compara, entende? E a gente tem um pensamento meio de salário comunitário mesmo. Por que a gente vai aumentar o salário da Elaine se o salário dela de semanal, eu sei que é um outro trabalho, eu sei que é uma segunda carga positiva, a gente sempre tem esse pensamento. Mas a gente está pensando em crescer junto. É um ponto comunitário, é um grupo é um trabalho, a gente trabalha em teatro de grupo. Então, embora chama companhia, né? Porque companhia parece assim, aquelas pessoas que me interessam faz parte da minha companhia, né? O interesse, se não tem interesse, essa companhia já não é mais interessante. Não, a companhia ficou muito no nome. A gente é teatro de grupo. A gente, a forma que cada um tá, o trabalho de cada um é importante para o grupo. Se a Elaine recebesse muito mais, recebesse R$ 1.000, a gente teria que diminuir em todos os outros aqui que precisa mais, entende? Então, essa equipe aqui, até o produtor administrativo, essa primeira planilha, é a minha equipe, beleza? Daqui para frente, são tudo contratações. Tudo contratações. Que eu vou interromper agora só para a gente voltar lá para o nosso grande trabalho.
Alguma pergunta? A gente tem 6 minutos, eu acho que seria bom a gente abrir agora esses 6 minutinhos para perguntar alguma coisa. Bora lá. Tem aqui alguma pergunta. Quantas pessoas no mínimo tem que ter na equipe? Independente dela ter um nome no salário, ela não deveria receber o salário de um profissional só para tirar essa dúvida? Não é uma afronta? Tenho dúvida sobre isso. Eu também tenho, é uma afronta. É uma grande afronta aos nossos trabalhos, assim. Quando eles é uma afronta não de nós proponentes do projeto, mas é uma afronta do recurso, quando eles exigem um valor de 60 mil atividades para um ano. Isso é uma afronta. O que a gente tem que fazer em cidades do interior é caçar vários projetos que nem esse para fazer somatórias para a gente conseguir sobreviver. Com isso, além disso, eu faço trabalho de teatro Lambi-Lambi, eu faço, sei lá, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte pagou para eu ir. Não pagou as diárias, assim, o meu cachê, mas pagou para eu ir. E o recurso que eu tinha, eu consigo sobreviver, né? Porque eu sou econômico, então o valor que eu poderia gastar com isso, com aquilo, eu segurei aqui e acolá, mas não deixei de me divertir. Então eu vou somando tudo isso, né? É um trabalho de artista que vive em cidades do interior. Mas, respondendo a sua pergunta, quantas pessoas no mínimo tem que ter na equipe? Gente, vale lembrar que às vezes a gente vai escrever um projeto que a gente descobriu nos últimos dias. E lá no anexo 6, por exemplo, está a planilha de equipe. E se eu colocar 15 pessoas na minha equipe e tem assinatura de 15 pessoas, eu tenho que ter acesso imediato a essas 15 pessoas. Então, às vezes, enxutar a equipe. E aquela pessoa que você sabe que você vai trabalhar com ela, mas você já coloca um direcionamento de uma atividade que ela possa atender e ela vai receber no projeto, seria mais interessante. Isso é um conselho, não uma regra, tá? Conselho dá quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, quem quer também, né? Se fosse bom, vendia, não era dado. Mas é um conselho. É uma coisa interessante a se pensar. Se eu tenho até amanhã para mandar o projeto, equipe, planilha, não sei o quê, blá, 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 vários documentos, comprovante de residência, CPF, RG de todo mundo, portfólio, clipping, e aí eu tenho 15 pessoas, são 15 pessoas que eu vou ter que conversar. Ô, fulano, assina aí, pelo amor de Deus. Ah, você não tem assinatura do Gov? Ai, meu pai. Então imprime no Lan House, assina, tira a foto, mas tira uma foto bonita, pelo amor de Deus, não tira uma foto sem foco, não. Entende? Então tudo isso são problemáticas para uma coisa que nós somos proponentes, a gente dá um ciricutico, gente, quando está escrevendo um projeto. Aí, às vezes, a plataforma dá pau, porque o que acontece? Internet é uma via, gente, é uma rodovia, só que online. Se tem vários carros entrando usando essa rodovia no mesmo momento, é um edital nacional, todo mundo está concorrendo, tá todo mundo ali batendo naquele lugar, a plataforma cai, e aí você fica muito puto por isso. Então, respondendo a sua pergunta, não tem um número exato, mas é interessante pensar nessas pessoas que você coloca. O salário, realmente o ideal seria ter um projeto grandioso para que a gente possa pagar os salários equiparado como a classe, como é nós, professores, pedindo o piso salarial. O correto é o piso, o mínimo, né? É, então, eu acho que eu respondi, né? O momento, a afronta está pelo Estado. E aí, no momento, o Estado é o município que decidiu. Porque, por exemplo, se eles decidem, são 4 pontos de cultura ano passado, junto com o conselho, e fala assim, não, vai ter dois prêmios de 120, porque eu acho que 120 você consegue dobrar esse valor, pelo menos, e ainda está baixo, né? Mas já melhora. Lembra de quem vivia com zero? Agora já é 2.000 vezes o valor. Mas aí, quando eu vou trabalhar, por exemplo, como oficineiro de Lambi-Lambi, eu recebo lá na planificação de contratados, como oficineiro de Teatro Lambi-Lambi, de julho a setembro. Nesse momento, por exemplo, eu trabalho como professor de produção cultural,
Eu recebo mais um outro cachezinho que soma com aqueles 12, e assim vai indo, entende? O que não pode ter é o que a gente chama de acúmulo de recurso. Não vai colocar metade do valor ali na somatória de atividades feita por você. O valor é 60 mil, no somar de tudo, tá 30 mil reais para você. O governo vai perceber, né, gente? Quantas pessoas trabalham nesse ponto de cultura? Não é um ponto de cultura? Ou é um MEI? Porque se é uma pessoa que está levando quase tudo, parece um MEI, né? Um microempreendedor individual. Então, com essa reflexão aí da NET, muito boa pergunta, viu? Muito boa. A gente vai pensar na nossa equipe, tá? Quando a gente for criar o nosso trabalho. Já vi edital que o proponente faz tudo e sonoplasta, diretor, produtor, pode fazer assim? Depende do edital. Se ele não dizer que não tá, que não pode, o edital que comanda. Lá vai estar dizendo o que não pode e o que pode. Então, por isso que é importante a gente ler os editais com muita clareza. Acho que no próximo projeto, no próximo tempo agora, daqui a pouquinho a gente volta, 2h50, eu vou, de repente, abrir um edital aqui do Estado para vocês entenderem um pouquinho. Beleza? Vou encerrar agora e 2h50 a gente volta. Galera, eu vou abrir para vocês aqui agora. Eu ainda falta alguns slides do projeto, mas eu acho que seria interessante a gente seguir ainda no nosso exercício, que eu deixei semana passada, porque aí vocês viram ali um pouquinho dos valores, né? Como que é a planificação, mais ou menos, a equipe. Mas essa equipe, cada um coloca a forma que o projeto é. Se é um festival de capoeira, eu tenho que colocar a equipe minha que vai fazer parte. Se é uma residência artística, quem são essas pessoas? Se é uma circulação de espetáculo de teatro, quem são os atores, diretor, fotógrafo, que vai filmar. Então, cada edital tem a sua equipe que vai exigir, né? Então, vou compartilhar aqui para vocês o site da Secult. A Secult é a Secretaria de Cultura e Turismo do nosso estado, estado de Minas Gerais. Aqui no estado de Minas Gerais, tem a lei de incentivo, que é semelhante, um pouquinho parecido com a Lei Rouanet, só que é do estado, não da federação. Então, é impostos estaduais. Aí tem o Fundo Estadual de Cultura. O Estadual de Cultura é recurso, é dinheiro, é de fonte para fonte, ou seja, do estado para quem concorreu, quem ganhou. E também tem lá editais da Paulo Gustavo, que já passou, e a Política Nacional de Blanc. Só para vocês entenderem como e aonde eu procuro esses editais. Aqui tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente do Rio, tem gente de Manaus. Marcos e Keila são de onde? Ok. Sei que tem vários estados. O que acontece? Cada estado tem o seu site. Então, eu vou mostrar para vocês o site do meu estado. Que vocês já estão vendo, né? Todo site, ele é dividido assim sobre categorias, né? Aqui já está vendo aqui, ó, editais. Mas se não tivesse, eu podia botar aqui uma busca. PNAB, edital de capoeira, edital de fomento à capoeira. Se tiver alguma coisa, vai aparecer. Mas o que que acontece? Deixa eu ver aqui o chat. Tá vendo, beleza. Editais. Fundo Estadual de Cultura. Fundo Estadual de Cultura era para acontecer todo ano. Todo ano ter fundo. Ou pelo menos de 2 em 2 anos. Mas o que que tem acontecido nos últimos tempos? É que o Estado, ao receber
ou a Política Nacional Aldir Blanc ou a Lei Paulo Gustavo, como é um recurso grande, quase que semelhante aos do fundo, né? E a equipe é a mesma, imagina como é lançar vários editais ao mesmo tempo, contratar pareceristas, receber os editais, já do Fundo Estadual de Cultura. E aí já vem uma outra lei que é federal e aí faz essa mesma equipe fazer esse trabalho. E aí quando você tem uma pessoa na governança que é ruim de serviço, então aí fica pior. Então ele ralenta os lançamentos dos editais. Ralentar é deixar devagar, né? Fazer com que aquele também é de Unai. Então, o Unai é Minas Gerais, então essa plataforma que serve para tudo. Então vamos olhar aqui a PNAB. A gente sabe que PNAB vai ter esse ano no estado e vai ter nos municípios. Então, no edital, no site da minha prefeitura e no site do meu estado, eu tenho que estar vendo. Então, eu vou aqui, Política Nacional de Blanc. O que que eu quero ver? Eu quero ver os editais. Se é fase de habilitação, já que os editais já passou, eu já venho aqui. Mas eu quero reconhecer que os editais. Vou clicar aqui e já vai para a página dos editais. Tá aparecendo, né? Bora lá. É importante a gente olhar o edital, ele é bem claro, assim, ó. Geralmente é o ano que ele está em vigor, nesse caso aqui, 2024. Geralmente o edital 1, né, principalmente assim do Estado, eles lançam para pareceristas. O que que é o parecerista? É a pessoa que vai ser contratada para ler os projetos e dar as notas conforme o edital exige nas pontuações, né, de cada edital. Quem pode participar de parecerista? Artistas, produtores, né, pessoas que têm conhecimento da causa. Por que que a gente não participa? Primeiro, se eu for parecerista do Estado de Minas Gerais, eu não vou poder concorrer a nenhum desses editais. Todos esses. Porque eu vou ter que estar avaliando. Segundo, nenhum artista do meu ponto de cultura vai poder concorrer. Ah, então eu posso participar de pareceristas de outras cidades, se o edital for municipal, e de outros estados? Pode, porque não vai ter conflito de interesse na avaliação. Beleza? Por que que eu não participei? Primeiro por isso, e segundo pelo valor de tantos projetos que eu deveria ler para receber um salário até interessante. Teria que ler e aprovar, sei lá, ler 100 projetos para receber um salário de, sei lá, 5, 8 mil. 100 projetos. E assim, ler com. Porque você tem que avaliar todo ele. O edital 2 é Raízes de Minas, premiação às trajetórias artísticos, culturais e tradicionais. Esse edital aqui, a nossa central de projetos aprovou 5 pessoas, mas que na fase de habilitação, 3 caíram por algumas CNDs não ter, que é a certidões negativas de débito, e 2 receberam. Então, 2 mestres da capoeira conseguiu, um mestre e um contramestre, um de Unai e outro de Paracatu. Tá vendo por que que é interessante a gente fazer esse tipo de curso de produção cultural? Porque você não só aprende a fazer o projeto seu, mas você também começa a entender de outras naturezas, de outros projetos, e poder receber fazendo projetos para outras pessoas. Eu tenho um projeto aqui de Unai que eu recebo, não é do meu grupo, não é de outro, não é da minha natureza, e eu recebo lá R$ 400 todo mês, cai por eu fazer um trabalho que eu já fiz, que é de escrever o projeto. Então, que soma com o meu salário, que soma com outro trabalho, que vai somando, e assim vai fazendo com que eu viva como artista, sobreviva, né? E aqui, ó, esse projeto é sobre
Raízes de Minas. O que que é essa palavra premiação? Galera, toda vez que tem um projeto premiação, vocês não precisam realizar algo a não ser a contrapartida. Você não precisa fazer um projeto. Ah, vou dar oficinas, vou montar um espetáculo teatral, eu vou fazer uma residência. Não, é como se fosse um troféu de uma corrida. Ninguém recebe o troféu da corrida antes de correr e depois você corre, né? Você corre primeiro e depois recebe pelo trabalho que você fez, pelo desempenho. Então, aqui, premiação, e esse prêmio aqui era de 12.500, pessoa física. E ele, como era premiação, não teve dedução. Então, caiu R$ 12.500. Então, esse valor aqui é o R$ 12.000. Geralmente, a primeira linha, tá vendo aqui, ó, aqui é o título. Edital 2, 2024, Raízes de Minas, premiação às trajetórias artísticas, culturais e tradicionais. Primeira linha, geralmente vai ser o edital. Se eu clicar aqui, vai aparecer o edital. O que que é esse segunda linha? Carta de anuência de representação de grupo ou coletivo. Exemplo, eu sou um mestre de capoeira. Vou usar o exemplo do mestre Adilson, que ganhou o prêmio desse edital, que eu escrevi, junto com a Lívia, com o Edmar e com o Felipe. A gente tinha uma central de projeto, a gente escreveu muitos artistas nesse edital. É... Supõe isso aí, o mestre Adilson, ele tem um grupo, ele não tem CNPJ, mas ele tem um coletivo cultural. Ele representa várias pessoas. O que que ele faz? Ele faz uma carta de anuência, que é esse anexo, ele baixa, e lá vai ter uma tabelinha dizendo quem são as pessoas, e que autoriza essa pessoa como representante de um coletivo. Porque o Estado, o parecerista, analisa como uma pessoa que representa só ele, ou uma pessoa que representa além dele mais pessoas que vive dele, essa pessoa que tem um representante de coletivo tem mais força. Vocês concordam comigo? Então, é mais ou menos nesse sentido. Termo de premiação cultural. Exemplo, o Mestre Coruja teve aqui no evento em Unai, Minas Gerais, a cidade dele, e aqui eu, como professor do coletivo dele, agilizei, isso já é ideia, tá, mestre? Para a gente fazer. Agilizei com um vereador daqui de Unai para aproveitar a passagem dele aqui e dar aí uma moção de congratulação como mestre de cultura popular, um mestre de capoeira, um mestre que faz um grande trabalho aí no Brasil e é unaiense, poderia estar aqui nesse termo de premiação cultural. É, declaração de reconhecimento comunitário de mestre. Por exemplo, pontos de cultura como o nosso, vou usar o exemplo do mestre de novo aqui. O que está aqui no nick aqui, André STC, que é Somos Todos Capoeira, que é que é a melhor, para mim, né? Sou meio suspeito de dizer, mas é a melhor marca para capoeiristas, para pessoas que praticam práticas físicas também, né? Ele está tentando aí no Salic o título de ponto de cultura. E aí o nosso ponto de cultura daqui de Unai, que faz relação com o trabalho do Rio de Janeiro também, porque o mestre Coruja é o meu mestre, eu vou ao Rio de Janeiro nesses últimos tempos aí todo ano, faço trabalhos junto com ele, produzo junto com ele. O nosso ponto de cultura pode fazer uma declaração, que é essa aqui, ó, Declaração de Reconhecimento Comunitário de Mestre. A Câmara Municipal pode fazer isso. A Secretaria de Cultura pode fazer isso. Então, você chega na Secretaria de Cultura, você é um mestre, por exemplo, eu sou mamulangueiro, eu trabalho mamulengueiro, né? Eu sou bonequeiro, eu sou lambe-lambeiro, trabalho no Rio Grande do Norte, eu sou a única pessoa aqui em Parnamirim que trabalha com teatro lambe-lambe aí nos últimos 5, 6 anos, eu estou fazendo oficina, circulando, eu queria aí um reconhecimento de mestre, porque eu estou participando de um edital e eu queria ganhar esse prêmio de 12.500. Então, você vai na Secretaria de Cultura, vai no Conselho de Cultura,
monta um portfólio com um ofício falando, explicando o porquê, ó, o edital 2 de 2024, o prêmio tal, e aqui tem um anexo tal, que pede uma declaração de reconhecimento comunitário. O nosso ponto de cultura daqui de Unai fez um reconhecimento de comunitário de mestre, né, para que o mestre coruja possa fazer ter o título de ponto de cultura. Formulário de autorização de inscrição de terceiros. Sei lá, eu vou escrever um projeto para uma outra pessoa. É como se fosse uma procuração. Autodeclaração de residência. Isso acontece muito, gente. Vocês não têm noção que é o artista que não tem comprovante de residência no nome dele. Por que tem que ser no nome dele? Gente, é um edital que é de território. Se é um edital de Unai, como que eu comprovo que artistas de Paracatu, de Arinos, de Buritis, que são cidades ao lado da minha, não estão ganhando dinheiro nesse edital que é para essa cidade? Um comprovante de residência. E geralmente o estado, o município, eles pedem um ano atrás, ou 2 anos atrás, e um recente, às vezes de 30 dias, de 60 dias. E vocês acreditam que tem artista que não tem comprovante de residência no nome dele? E comprovante de residência pode ser várias coisas, gente. Ah, eu comprei um tênis na Netshoes. Quando eu compro um tênis na Netshoes, tem uma nota fiscal com o meu nome, com o meu endereço. Logo, se você tiver comprado no seu cartão, né, na sua conta, se você tiver comprado na conta da sua namorada, do seu namorado, vai sair nota fiscal dessa pessoa. Então, o que que acontece? Como a política nacional, Aldir Blanc, é uma política bem democrática, e alguns editais também estão seguindo esse mesmo rumo, eles têm colocado esse anexo, que é a autodeclaração de residência. Ou seja, Nete, você não tem, você mora com seus pais, né? Todos os documentos que tenho tá no nome do meu pai. Como é que eu faço? Ah, o edital tem aqui a autodeclaração. Você vai baixar, vai lá responder, como qualquer tipo de autodeclaração, né? Autodeclaração de preto, de mulher cis ou trans, e por aí vai. São autodeclarações. Eu, Francinete, afirmo que moro aqui nesse endereço tal, desde 2000 e tal até agora. Assina e vai enviar. Autodeclarações, beleza. O que é isso aqui, autodeclarações aqui? Isso aqui é um anexo que todas as autodeclarações. O que acontece? O Estado, às vezes, dá uma panguada, assim, dá uma bobeada. Eles colocam as autodeclarações em PDF, mas nem todo mundo é, tem uma impressora ou tem um computador, ou às vezes a maioria, ou uma boa parte de produtores poderia já editar num Word, já assinar digitalmente e já anexar, ao invés de ter que ir no Lan House, imprimir, assinar. Aí eles colocam os documentos tudo em PDF, aí dá uma dificultada. Aí às vezes ele lança as autodeclarações tudo junto em Word em um outro lugar como está aqui. Aí, galera, uma coisa importante a gente ver no edital é saber em qual fase que a gente está. Lançou o edital hoje. Qual é a fase que a gente está, gente? A fase de inscrição. Quando sair o primeiro resultado, qual fase a gente está? Na fase de resultado. Mas a fase de resultado, gente, nos editais públicos, eles são várias fases de resultados. Então, ele tem o resultado preliminar, porque logo depois do resultado preliminar, todos aqueles que foram aprovados e que estão de suplentes podem recorrer à nota que recebeu. Se você achou que, mesmo aprovado, sua nota está baixa, eu acho que eu poderia subir um pouco. Porque imagina, é um edital de prêmio de 12.500 e são 30 vagas. Eu passei na 29ª colocação. Corre o risco de pessoas que inscreveu e que está como suplente, que as notas estão muito próximas, eles fazer o recurso, como é direito de todo mundo, e subir a nota dele e você rodar. A pessoa que estava em 31º
sobe, 32º também sobe, né? Suponho que essas duas pessoas, o 29º e o 30º cai, pela nota que foi maior. Então, é importante a gente, toda vez que se inscrever num edital, é ter o edital em mãos, ou escrever num quadro, data de inscrição, data do primeiro resultado, data do primeiro recurso, data do resultado final, data, porque o resultado final também tem recurso, do final, entre aspas. E aí sim, a fase de habilitação, que é o momento que nós, produtores culturais, rodem vários projetos de terceiros. Por quê? Porque é o momento onde a gente, que é produtor, que está inscrevendo a outras pessoas, vai correr atrás das CNDs. CND é certidão negativa de débitos. E a certidão negativa tem municipal, estadual, federal, militar, eleitoral, às vezes criminal, dependendo do edital, né? Supõe que seja um edital para professor de teatro no centro socioeducativo. Com certeza não vou poder ter um antecedente, né? A minha CND tem que estar de boa em relação a crimes. Entende? Então, tipo, depende do edital, tem várias CNDs. E aí é um momento de habilitação. Habilitar, nesse caso, é comprovar as documentações e assim fazer um laço com o Estado ou com o município. E aí depois vem a fase de pagamentos, né? Para que o recurso caia, tá bom? Esse edital 2 era para mestre, prêmios. Edital 3 era para fomento. Quando a palavra diz fomento, o que é fomentar? É fazer acontecer, é incentivar algo a ser realizado, é dar um empurrão, é dar alimento. Isso é fomentar. Então, esse edital era para atividades culturais para pontos e pontões. Esse edital era de 70 mil para pontos, se eu não me engano, e 170 para pontões, se não me engano, tá? Esse edital é do ano passado, então a minha memória pode me enganar. Esse aqui é especificamente para pontos de cultura e pontões. Galera, se o áudio ficar um pouquinho ruim, é porque começou a chover aqui, tá? É... E aí vocês vão falando no chat aqui que eu vou acompanhando, que eu vou vendo o que está acontecendo. Esse outro edital, que é o 4, é para premiação de pontos e pontões. Ou seja, mudou a palavra, não é fomento, é premiação. Volta igual ao edital 2. Só que o edital 2 era para pessoas físicas, esse aqui é um prêmio para aqueles pontos e pontões. O nosso ponto de cultura foi premiado, inclusive o recurso caiu semana passada. Para pontos de cultura do estado de Minas Gerais, o valor era R$ 30.000, era um prêmio. Era um valor para vocês fazer o que vocês quiserem com a entidade de vocês, no seu trabalho, comprar algo, viajar, fazer o trabalho cultural que vocês precisar, né? E para pontões era um outro valor maior. Prêmio. Edital 5, capacitação. Ué, por que é diferente? Ah, por exemplo, um festival de teatro pode ser um edital de capacitação? Pode. Se dentro de um festival de teatro vai ter oficinas, se dentro de um festival de capoeira vai ter workshop, vai ter um workshop de jongo, vai ter um workshop de atabaque, vai ter um workshop de fabricação de instrumentos. Isso entra em capacitação. Residência artística entra em projeto de capacitação? Pode entrar. Por que eu estou dizendo como a gente pega nossas ideias e molda ele conforme o edital? Porque, às vezes, o número de vagas do edital 5 é menor que o número do edital, sei lá,
8 e o meu projeto cabe nos dois. E o valor pode ser maior num e no outro. Então, é entender essa estratégia de qual dos editais que eu vou apostar. Por quê? Tem planos que proíbe a gente participar de mais de um, né? Por exemplo, esse Programa Nacional Aldir Blanc. Eu posso concorrer só em um desses 15 que foi lançado, desses 21 que foi lançado. Às vezes eles colocam dois. Ah, você que é um produtor cultural que está vinculado a pontos de cultura, você pode concorrer a quatro. Que era o caso aqui da Pinab, se não me engano, ou do Fundo Estadual, se não me engano. Então, são coisas nesse sentido. Produção de obras. Que tipo de obras? Pode ser obras literárias, pode ser obras de artes visuais, pode ser um texto de teatro, pode ser uma escultura, pode ser um filme. Depende do valor e do edital que eu estou querendo participar, né? Da minha ideia, que eu vou transformar. E aqui, ó, vamos lembrar, ó, premiação. Então, eu não preciso fazer algo, já fiz. Chamamento público já é também uma forma de dizer que eu tenho que fazer algum tipo de produção. Eu tenho que produzir algo. Eu tenho que prometer algo. A gente chama de propostas, né? O que que você está propondo? Eu estou propondo uma residência, estou propondo um batizado. Nesse caso aqui é capacitação, né? Estou propondo um workshop de produção cultural. Eu vou ensinar as pessoas a como fazer projetos culturais ou como ler editais culturais. Esse projeto que eu estou fazendo aqui agora poderia ser separado daquele edital de pontos de cultura de R$ 60.000, né, que era municipal, e entrar aqui, entende? Ah, André, esse projeto que você está fazendo aqui agora, nesse exato momento, que você está recebendo, sei lá, R$ 600 por mês, por 3 meses, você poderia mandar no Estado o mesmo projeto? Posso, desde que não seja no mesmo ano. Exemplo, eu estou recebendo agora um valor de R$ 600 para fazer esses 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Aí tem outra possibilidade que eu poderia, se não fosse nesse mesmo período. Por exemplo, que eu passei e eu vou executar janeiro, fevereiro, março. Por quê? Porque eu entendo que esse projeto que eu estou fazendo aqui agora, que foi abarcado pelo Ponto de Cultura num edital municipal, ele é tão importante a existência dele que eu peço ao Estado a fomentar ele não só nesses meses, que possa ter mais janeiro, fevereiro e março, ou talvez até mais tempo, ou talvez perene, que eu feche turmas. O ano tem 12 meses, que eu possa fazer ele fechar uma turma a cada 3 meses, entende? E ter 4 turmas no ano. Poderia fazer. Execução de ações literárias. Esse já é especificamente para escritores. Ah, eu sou MC. Galera, não esqueça que você é MC, você também é poeta. Então, se você escreve suas músicas, isso é uma poesia, poderia virar um livro, por que não? Por que que você não quer compartilhar suas letras com outras pessoas, recebendo um valor para publicar? Seria interessante. Desenvolvimento de projetos. Ou seja, eu quero um projeto cultural e social. Vou usar o exemplo aqui do meu contramestre de capoeira, que dá aula de capoeira de forma social no espaço cultural aqui no Unaí, que é um ponto de cultura, mas não recebe. Eu poderia escrever um desenvolvimento de projetos para ele, nesse caso. Que desenvolve um projeto de aula de capoeira toda terça e toda quinta, de 7 às 9, num espaço cultural, de um ponto de cultura que ele não tem recurso ainda. E aí ele vai lá, procura uma carta de anuência, pedindo aí, falando que ele trabalha nesse ponto de cultura e que ele não tem um salário. Entende? E aí vai fortalecendo o projeto. Chamamento de manutenção de grupos, espaços e coletivo. Quando se diz manutenção, gente, já é uma questão para a sobrevivência de espaços culturais, espaços físicos. Ou seja, a gente tem um teatro de quintal. Todo mês tem água para pagar. Todo mês tem energia para pagar. Todo mês tem internet para pagar.
Todo mês tem que ter uma pessoa para limpar aquele espaço. Todo mês teria que ter uma pessoa que é o produtor cultural daquele espaço. O interessante seria ter exposições fotográficas, vários trabalhos todo dia naquele espaço e ter uma recepção, um mediador. Então, se o seu espaço tem essa atividade contínua, que no meu espaço não tem essa natureza ainda, e a intenção é atingir isso, elas são ações pontuais, né, de datas específicas, esse edital é para isso. Para pagar água, para pagar luz, pagar internet, pagar. Ah, tem um contador no meu espaço cultural, tem um psicólogo no meu espaço cultural, tem um advogado no meu espaço cultural, porque eu trabalho na periferia, onde eu recebo mulheres pretas que muitas vezes apanham do marido, e assim eu tenho que entrar com processos culturais, e a minha entidade tem um advogado, que é colaborador do nosso espaço. Então, esse é para pagar essas pessoas também. Lógico que se o dinheiro puder. Senão a gente vai colocando pessoas, 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 e aí cada um vai estar recebendo um valor muito curto que a gente não quer. Ah, eu acabei de apresentar um espetáculo cultural que foi aprovado pelo Paulo Gustavo, e eu queria circular, porque o dinheiro era só para criar e estrear. Porque circular custa de novo mais dinheiro, né? Vou refazer o espetáculo, vou ter que pagar os atores. Então, o que que acontece? Tem edital para circulação de espetáculos. E espetáculo, gente, é qualquer natureza. Pode ser uma performance, pode ser um espetáculo de música, um espetáculo de dança, um espetáculo de batalhas de rima, batalha de dança, slam, enfim. É a natureza que o edital que tiver deixando participar. Da mesma forma, cada edital, tá vendo? Ó, edital 10 tem tudo aquilo que eu falei. Geralmente a linha 1 é o edital, são as cartas, o formulário, blá, blá, blá. É sempre bom e interessante ler isso. E toda vez que passar de fase, agora é a fase preliminar. Vai estar aqui, ó, na mesma linha do edital. Propostas de mostras e festivais, gente. O nosso ponto de cultura tem uma mostra de teatro Lambi Lambi, que todo ano realiza, e tem um festival de teatro, que é aquele que eu falei que vai de janeiro, com o curso de direção, de iniciação ao teatro, e o festival em junho. Então, é nesse edital aqui que geralmente a nossa companhia inscreve o nosso projeto chamado Una em Cena, que é o nosso grande projeto. Beleza? Edital 12, Bolsa de Pesquisa. Olha o exemplo aí, Paulo, João Paulo. Eu queria fazer uma residência artística. Agora é o contrário. Imagina a nossa residência que a gente estava imaginando, mas daqui de Minas Gerais, onde eu vou convidar um artista de cada região do Brasil, exemplo, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, que já fez algum tipo de curso comigo, e aí eu vou trazer essas pessoas para Minas Gerais, em Unai, e a gente vai fazer uma residência, uma pesquisa junto. Nesse edital eu poderia concorrer. Entende? Percebe que a mesma ideia, eu mudo ela de perspectiva, de visão, de onde está partindo, e mudo todo ele. Uma coisa é você vir aqui com a ideia de vindo do Estado, buscando a minha importância, o trabalho, e outra coisa é eu tentando buscar pessoas que já trabalharam comigo em outro momento para ver como é que é essa comunicação de pesquisa junto. Pode falar, João. Eu queria saber se aí também, nesse modelo, você consegue fazer como a gente estava pensando agora, reinvertendo. Propor que você se por exemplo. Também, também. Só que aí a Ah, natureza da escrita muda, né? Eu usei um outro exemplo com meio parecido. sim, sim, é Eu- teu aí que recebe. Mas também o nosso projeto se encaixaria nesse edital, né? sim, sim. Bolsa intercâmbio. Aí, ok, a gente tem duas atrizes da nossa companhia pela estrada que são chilenas. E a gente está todo ano inscrevendo um projeto para que ou a gente vá até o Chile ou elas venham até aqui. O primeiro momento é que elas venham até
ao Brasil, porque elas fazem parte dessa companhia brasileira, desse ponto de cultura, conhecer essas atividades que são realizadas aqui. Então, nessa bolsa de intercâmbio, a gente poderia inscrever, e a gente sempre tenta inscrever, e a gente não passou esse ano aí, de 2024, mas eu inscrevi essa residência artística, esse intercâmbio delas aqui. E assim fecha a PNAB. Mas lembra que eu falei que a gente tem o Fundo Estadual de Cultura no estado e que todo ano também rola? Vou abrir aqui o edital de 2025. Só que o Fundo Estadual de Cultura é muito difícil e muito burocrático, chato. Então tem que plataformas atrás de plataformas, não sei o quê. Mas não perca a esperança de se inscrever, porque cada edital é um exercício de aprendizado, sabe? Porque você vai entendendo as plataformas, você apanha num, no outro você já não apanha mais. Lembra a planilha que eu falei do exemplo dos R$ 100.000? Eu inscrevi como se fosse R$ 100.000, mas na verdade não é R$ 100.000. Eu tive que apanhar num edital para depois, agora, toda vez que eu vou planificar, eu já coloco lá, imposto de renda, 27,5%. O valor já sai na planilha. Isso logo se eu for inscrever no meu CPF. Como eu vou inscrever no meu CNPJ, do ponto de cultura, não precisa dessa questão. Enfim, a gente tem mais 4 minutinhos, vou passar rapidamente sobre esses editais do Fundo Estadual de Cultura. Porque se no Rio Grande do Norte tem o Fundo Estadual de Cultura também, e ao mesmo tempo está rolando a PNAB, maluco, se inscreve nos dois. Ah, André, passou. Aí depois eu dou tchau no valor menor, sabe? Ou no mais difícil, talvez. Ou eu inscrevo de formas diferentes para não dar sombreamento de recurso, sabe? Por exemplo, a residência artística. Vou usar o seu exemplo, João. No edital do Fundo Estadual de Cultura está te pagando para vir aqui. Já na PNAB, você coloca como se você fizesse um documentário dessa residência. Você percebe que não tem sombreamento de recurso, porque uma coisa é uma residência artística, outra é um documentário sobre essa residência, que vai produzir um trabalho de audiovisual, que vai ter que pagar uma pessoa para nos filmar o tempo todo. Entende? E assim está dando desdobramento da sua produção. E está te fazendo ser produtor e receber em duas vias, que é a função da gente. Lembra aqui que eu falei com vocês? A gente tem 3 minutinhos, já vou fazer essa reflexão. Primeiro dia do nosso encontro, eu falei sobre algumas páginas que é preciso a gente seguir, que é a página da nossa prefeitura, é a página da nossa Secretaria de Cultura do Estado, do município, se tiver, é a página do Prosas, é a página do MINC, é seguir o secretário de Cultura, para ver o que o secretário de Cultura está fazendo, justamente, inclusive, até para questionar, para falar por que as políticas públicas de Unai é só para a comunidade rica e os pequenos produtores estão sendo massacrados, entende? Até para questionar isso. Pede editais mais para as comunidades mineiras, afro-mineiras, Rainha do Congo, sei lá, o pessoal dos bonequeiros do Nordeste, ou os capoeiristas que estão morrendo à míngua, que quando machuca não tem como trabalhar. Como é que um professor, um mestre de capoeira trabalha, vive, se ele vive do corpo quando ele machuca? Se não tem editais nessa natureza. Entende? Então, por isso que nós, como produtores culturais, devemos ficar atentos. Eu encerro o nosso encontro de hoje, que está faltando 1 minuto e 38 segundos, para a gente ficar atento, fazer esse exercício diário, gente. Sabe como escovar os dentes? É sério, muito sério. É como escovar os dentes. Todos os dias você acessa esses sites para você não rodar. Por quê? Porque tem o resultado preliminar retificado, tem o resultado final retificado, tem um retificado 2, retificado 3, 4.
porque aquela pessoa que não enviou o documento, ele rodou, e aí aquela pessoa, eu tô na 130ª, 32ª, e eram 100, tinha 32 pessoas. Aí você já lá no edital falou, porra, 32 pessoas, eu não vou ganhar esse dinheiro. E aí desiste, e aí esquece. E aí o recurso chega em você e você é mais um daqueles que também já foi lá para o resultado preliminar 5, 6, 7, porque você não ficou atento, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Até sábado que vem. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, Tem tchau. que criar um hábito mesmo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.